E sem maiores delongas, Thaís, você consegue liberar o áudio do José Rafael, que já está aqui na sala? Eu coloquei ele como administrador aqui. Tá ótimo. Então, deixa eu apresentar Deixa esse eu ver cara. aqui. Não sei se ele saiu, peraí. Não, ele está aqui. Oi, Raquel, bom dia, pessoal. Oi, Zé, tudo Aqui, bem? áudio liberado já. Olha, gente, deixa eu apresentar, esse cara é incrível. Zé, se você puder, bota no chat seu Instagram para o pessoal te seguir lá. Um professor maravilhoso, gente. Faço uma mentoria junto com ele, a mentoria Elo. No ano que vem eu vou tentar trazer esses mentores dessa mentoria aqui para falar para vocês. Eles já aceitaram o convite, a gente só tem que marcar, tá? Então, o Zé, gente, ele é doutorando em Direito Processual Civil na Universidade Federal do Paraná. Mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Civil e Processo Civil, professor de Processo Civil desde 2017, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e secretário adjunto da Comissão de Direito Processual da OAB do Paraná. Ele também é fundador do Pro Clube e da Escola de Estratégia Processual, sendo um excelente advogado que vai fazer essa palestra maravilhosa agora para vocês. Muito obrigada, Zé, por você ter aceitado o meu convite. Nós estávamos em Gramado, no encontro presencial da mentoria da qual nós fazemos parte. Ele fez essa palestra lá, que, assim, de explodir a cabeça, eu corri nele, mas faz uma palestra na OAB do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. E ele aceitou. Obrigada por você estar doando o seu tempo aqui para a gente. E a palavra está com você, meu amigo. Muito obrigada. Que legal, Raquel. Obrigado, tá? Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Com muito prazer que eu venho aqui conversar com os amigos da OAB Rio nesse projeto Mentoria, que é sensacional. Então, parabéns para ti enquanto presidente, né, desse projeto. Fiquei muito feliz aí com o convite. E o meu objetivo aqui é provocá-los, tá? Deixar para vocês alguns insights. Ô, Natália tá aqui! Pô, que legal, Natália! Bom te ver aqui. Ela teve no evento mesmo, a gente fez um evento em São Paulo, eu fiz um evento ali em São Paulo, e ela foi do Rio até São Paulo, deixou o bebezinho dela para ir até lá. Que legal, bom revê-la, Natália. Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre estratégia, né, sobre estratégia processual. Então, falo muito sobre o processo civil e tudo que eu for falar aqui vale para o civil, empresarial, família, previdenciário, e também para o trabalhista, porque tem alguns mentorados meus aí que já aplicam algumas coisas aqui daquilo que nós falamos na parte trabalhista e deu certo, deu frutos. Então, eu acho que a Natália também tem uma parte trabalhista que ela atua, se eu não me engano. Então, também dá para vocês aproveitarem. Mas eu vou seguir pela minha apresentação aqui, eu preparei uma apresentação aqui para vocês, e vou me guiar por ela, mas sem necessariamente ter que ficar vinculado a todas as coisas que eu vou falar nela aqui. Calma aí que eu... Só um pouquinho aqui, pessoal, que eu estava na mesma aba aqui, os dois eu não estava conseguindo compartilhar. Aí, tá aparecendo para vocês? Boa, legal. Então vamos falar um pouquinho sobre advocacia e estratégia. Como vencer processos judiciais em primeiro e segundo grau. Aqui eu vou começar a trazer um pouco daquilo que eu penso e meu objetivo é provocá-los aqui de algumas formas. Eu talvez não vou conseguir vê-los quando eu for passar os slides. Então eu vou ajustar isso. Eu também fico perdida, porque eu não sei fazer isso, Zé, mas consegui me virar aqui. Não, eles... Aqui, ó, beleza, já sei como é que eu vou fazer. Aí eu consigo olhar o chat aqui com vocês também. Pessoal, essa é aquela foto de capa que, né, que todo mundo sempre traz, uma foto assim, mas eu prefiro me apresentar muito mais assim, né, porque esse sou eu com a minha esposa, e um dos sonhos que nós realizamos esse ano aí, a gente foi para Disney, era uma das nossas... viagens incríveis, mas esse sou eu, né, assim, marido da Duda, palmeirense, a gente tem um dog também, então, além disso tem essas outras coisas de praxe que a gente sempre traz, né,
como eu atuo, a Raquel já trouxe algumas coisas ali. Eu, atualmente, tenho 650 milhões de reais em processo sob responsabilidade, tenho escritório, hoje eu estou em Curitiba, mas estou voltando para Alphaville, São Paulo, hoje à noite já, eu atualmente moro lá, então a gente tem escritório no Paraná, em São Paulo, e falo sobre processo civil desde 2017, e mais recentemente aí a gente está com a nossa mentoria, o nosso Pro Club, né, que é o Clube do Processo, onde eu acompanho alguns advogados, e vou trazer para vocês aqui muito sobre isso. Tenho focado minha atuação muito em processos cíveis estratégicos, de maior valor, tenho focado muito em atuação no tribunal e tenho focado muito na advocacia para o empresário, na questão mais de negócio. Então, aqui, eu estou falando um pouco mais da minha advocacia, porque a Raquel trouxe um pouco mais da minha parte acadêmica, né? Eu dei aula na PUC por 7 anos, então, o que eu vou falar tudo para vocês aqui são os meus 15 anos de experiência em 3 vertentes. Como advogado, eu sou advogado desde 2013, o ano que vem eu completo 10 anos do meu escritório próprio, né? Então, ano que vem eu faço a minha primeira década de escritório solo, tenho uma equipe com 7 pessoas. Então, são 3 vertentes. Primeira, advogado. Segundo, professor e acadêmico, né? Então, aqui, que eu dei aula na PUC desde 2017, dou aula de processo civil, mestrado, doutorado. E a terceira vertente, como assessor de juiz. Eu trabalhei com juiz por 5 anos, então, eu tenho essas 3 vertentes, do advogado, do juiz e do acadêmico. E é tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês nesse combo de 1 hora, né? E talvez um pouco menos. E qual que é o meu principal objetivo aqui? Trazer ferramentas e insights para que vocês possam vencer os seus processos e aumentarem os seus honorários. E eu vou explicar isso com essa imagem aqui, tá? Existem 3 formas de o advogado, de o escritório lucrar, de aumentar o seu faturamento. São 3. Primeiro, honorários iniciais. Isso aqui não é segredo para vocês. Primeiro, honorários iniciais. Segundo, honorários de êxito. Terceiro, honorários de sucumbência. Vocês podem ver que os honorários iniciais, eles não estão em negrito. Porque não é o nosso foco. Porque honorários iniciais é o foco do marketing, é o foco de prospecção de cliente, é o foco de tráfego pago. Isso tudo é muito importante, vocês devem fazer, se atualizar nesse sentido. Tá? Google Meu Negócio. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer de acordo com as regras da OAB, para poder fechar o contrato. Mas o meu ponto com vocês aqui é do contrato fechado para frente. Então, quem aqui trabalha no êxito? Fala aqui no chat para mim, eu. Só para eu entender, porque nós estamos aqui em aproximadamente 124 pessoas, né? Quem aqui trabalha no êxito? Ou quem aqui só trabalha com honorários iniciais? Eu entendo que a forma de nós mais enriquecermos como advogado é com honorários de êxito e honorários de sucumbência. Tá? É muito difícil, é muito desafiador a gente ter honorários iniciais muito altos. Lógico que a gente teve uma palestra muito boa aqui, antes eu estava acompanhando, sobre advocacia extrajudicial, né? Então, sou 100% favorável à conciliação, mediação, um acordo, resolver o processo sem precisar ir para o judicial, mas tem horas que não tem como. A gente tem que ir para o judicial, vai ter que ir para o litigioso, e é esse o jogo, né? E aí, para isso, a gente precisa vencer o processo e entregar o resultado para o nosso cliente. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Muitos aqui estão falando que alguns clientes trabalham com alguns no inicial, outros no êxito, mas a maioria tem êxito. A maioria tem êxito. E fica uma provocação aqui já. Se você não tem honorários de êxito, dê um jeito de todo o contrato colocar honorários de êxito. Dê um jeito, tá? Exemplo. Direito de família. Ah, como que eu vou colocar um êxito? Coloca lá, por exemplo, se você atua só para mãe. Ah, o que você gostaria que acontecesse? Eu gostaria que no divórcio esse bem aqui não fosse partilhado e ficasse para mim. Olha, mas você sabe que esse bem vai ter que ser meio a meio ali e tal. Se eu conseguir que ele fique inteiramente para você, a gente pode combinar um êxito de tanto? Normalmente a pessoa vai falar, pode, porque aí tá tudo certo. Então, é assim que eu quero que vocês comecem a pensar a nível de honorários de êxito, porque é o resultado do seu trabalho, é o resultado que você entrega para o seu cliente, que é o resultado que ele quer, e você tem que ser remunerado por isso também. Isso que eu estou dando outros exemplos de êxito, que não seja com 20%, 30%, 10%, que isso aqui já é um pouco mais de praxe, tá? Então, sempre trabalhe com honorários de êxito. Para que nós possamos atingir e alcançar honorários de êxito, honorários de sucumbência, a gente precisa ganhar o processo. E é sobre isso que a gente vai falar. Vencer o processo em primeiro
e em segundo grau. Então, aqui agora, retornando em um slide anterior, um serviço que o nosso cliente contrata, ele tem início e fim. Eu vejo muitos advogados focando só na contratação do escritório, só em fechamento de contrato, e não na entrega do serviço jurídico. Então, eu quero colocar um pouco mais de luz aqui agora no conhecimento, para que a gente possa entregar resultado para o nosso cliente. Porque eu entendo que a lógica são 3 passos. Primeiro eu tenho o conhecimento, depois eu sirvo, eu tenho o servir, e depois eu ganho honorários. E as pessoas invertem muito essa ordem. Ah, eu quero ganhar honorários, eu preciso aumentar faturamento, eu preciso aumentar faturamento. Mas calma aí. Para você aumentar o faturamento, você precisa de conhecimento. Servir os teus clientes, que é resolver um problema dele, e aí você vai ganhar mais. E as pessoas, elas invertem um pouco, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui nesse projeto mentoria, que é buscando conhecimento, aumentando essa base de conhecimento de vocês, é maravilhoso. O próximo passo é servir. Para mim, a nossa profissão enquanto advogado é muito de servir. A gente está ali para servir, para ajudar as pessoas, resolvendo o problema dela. E, por consequência, a gente ganha dinheiro com isso. Então, é mais ou menos assim que eu vejo as coisas, tá? Então, um serviço tem início e tem fim. Eu só trouxe essa frase para provocá-los no seguinte sentido. Não foquem só no fechamento do contrato. Foquem na entrega do serviço jurídico também, tá? Aqui em cima, eu deixei o meu Insta, então se vocês puderem, inclusive, postem uma foto lá, se fizer sentido, alguma parte que dá aula para vocês também. Marca a OAB Rio, marca o projeto mentoria, né, OAB Rio, me marca lá também, terei o maior prazer de continuar conversando com vocês por lá. Bom, feita essa introdução, alguns pitacos, para mim o principal a gente precisa ser ativo e obcecado em vencer e encerrar processos. Por que vencer e encerrar processos? Métrica. Quantos processos no seu escritório você tem parado há mais de 100 dias? Sem movimentação, por exemplo. Não é incomum a gente ter um processo parado há 40 dias no cartório. Então, a gente precisa fazer o quê? Ser ativo de ligar no cartório, pedir para mandar concluso. Quando o processo passa de uma conclusão de mais de 100 dias, que é o prazo que o CNJ dá pro juiz, a gente precisa entrar em contato com o gabinete. Doutor, como é que tá? Eu estou ligando para saber como é que tá o meu processo, já faz 100 dias, tem alguma uma previsão? É normal isso. O que a gente não pode fazer é simplesmente ser passivo. E aqui que vem um dos principais pontos para mim. Eu entendo que quem comanda o processo somos nós advogados, não é o juiz. Porque muitas vezes a gente vai lá, peticiona e fala, deixa o juiz decidir, deixa o juiz tocar o processo. Não. É a gente que tem que tocar o processo. O processo tem que estar com a condução na nossa mão. E eu já vou explicar um pouco para vocês no meu mapa mental que eu trouxe para elucidar algumas coisas. Então, é a gente que tem que provocar o judiciário. É lógico que a jurisdição é inerte, vocês sabem disso, e se transcorre por impulso oficial. Ou seja, o impulso do juiz impulsionar o processo. Mas o juiz impulsiona o processo e o advogado não está impulsionando o processo. Porque se a gente está impulsionando por meio de petições adequadas, estratégicas e técnicas, o juiz precisa responder essa nossa petição com uma decisão, para sim ou para não. Então, é isso que a gente precisa fazer. Primeiro, ser ativo. Tá? Ser ativo. E aí, a própria Adriana trouxe aqui uma coisa legal, doutora. Né? É difícil. Gente, é difícil mesmo. A gente encontra alguns desafios. A nossa região, aí tem alguns lugares que é mais difícil de conversar, tem outros lugares que é menos difícil de conversar, mas o nosso papel é ir para cima, é ligar, é fazer balcão virtual, é mandar e-mail, esse é o nosso papel, esse é o trabalho, ser ouvido, esse é o nosso trabalho enquanto advogado, né? Então, sendo ativo, e mais, sendo obcecado em vencer processo. Por que eu falo em vencer processo? Porque o cliente nos contratou para vencer o processo. Vocês concordam comigo? Se a gente teve que entrar com uma ação, o cliente quer ganhar o processo. Então, a gente, enquanto advogado, precisamos falar. Eu preciso vencer o processo para entregar o resultado para o meu cliente que ele me contratou. E para eu vencer o processo, eu preciso ter estratégia,
eu preciso ser ativo, o processo precisa estar na minha condução, e é sobre isso que a gente continua falando um pouco mais agora. Mas para falar sobre isso, eu preciso trazer para vocês algumas métricas. Primeiro, por que eu trago core business? Core business do inglês, ele significa o coração do negócio, o coração do escritório, o principal, o cerne, né? o core. Para mim, a gente não pode falar de operacional, trabalhar com petição, com estratégia, com fazer sustentação oral, com elaborar memoriais de julgamento, fazer audiência. Isso, para mim, é o core. É o principal do nosso escritório. Então, aqui vão algumas métricas para vocês. Tá? Porque normalmente hoje se fala muito em métricas de conversão, métricas de quantos contratos fechados, mas eu quero falar de outra métrica. Quantos processos no teu escritório se encerraram esse mês? Tem que ter essa métrica. Segundo, quantos vocês perderam? Quantos processos nós perdemos? Terceiro, quanto nós ganhamos? Mas o ponto não é só saber quanto a gente perdeu e quanto a gente ganhou. É saber por que eu perdi, por que eu ganhei. Ah, esse aqui eu ganhei porque eu tinha aquela prova. Poxa, esse aqui eu perdi por uma interpretação do juiz que foi desfavorável. Tudo bem, faz parte do jogo. Livre conhecimento motivado. O artigo 93.9 da Constituição traz isso. Faz parte, né? Mas a gente precisa entender se com essa fundamentação não está dando certo, eu preciso trazer uma nova fundamentação. Para essa nova fundamentação, eu conseguir provocar uma nova visão do Poder Judiciário para eu conseguir começar a vencer aquele processo. Somos nós, advogados, que mudamos jurisprudência. É a gente que muda a jurisprudência. E para a gente mudar a jurisprudência, a gente precisa provocar o judiciário com novos fundamentos, com novos argumentos, de uma nova maneira. A gente não pode simplesmente usar a mesma peça, a mesma tese que a gente usa há 5, 10, 15 anos se ela está sendo julgada improcedente. Então, é esse olhar que eu quero que vocês tenham, tá? Até porque Calamandrei já dizia em 1950 que o advogado é contratado para vencer a ação. O juiz que faz a justiça. Então, nós, advogados, não temos esse peso. Eu me alinho muito a essa doutrina do Calamandrei nesse sentido. A justiça não parte do advogado. Nós precisamos entregar o resultado para o nosso cliente. Tá? Bom, e aí o quarto ponto agora. Quarto ponto é, quantos processos do teu escritório foram extintos sem resolução de mérito quando você é o autor? Se você é autor e o processo foi extinto sem resolução de mérito, você cometeu um erro processual, não de direito material, muito provavelmente de direito processual. E aí você trabalhou à toa, porque você vai ter que protocolar essa ação de novo. O que eu quero dizer com isso? Jamais, em hipótese alguma, fiquem tranquilos quando tiver um processo extinto sem resolução de mérito. Lógico que tem interpretações, eu tive uma agora, semana passada, que o juiz extinguiu um processo nosso sem resolução de mérito de uma coisa absurda. Aí vou ter que fazer apelação? Vou ter que fazer apelação, vai ter que ir no tribunal, vai demorar mais um ano para voltar, faz parte do jogo, é o judiciário assim mesmo. Tá? Então, cuidem com isso, com os processos extintos sem resolução de mérito. Dito isso, vamos para as estratégias agora. A minha pergunta agora é um pouco provocativa. Quais estratégias vocês têm usado no primeiro e no segundo grau para vencer o processo? Ou vocês estão simplesmente deixando o processo tocar, a banda tocar? Vocês têm estratégia clara para vencer o processo? Desde o atendimento do cliente até a sustentação oral, que é onde a gente termina a fase de provas, que pode ocorrer o trânsito em julgado ali, porque o STJ é só questão de direito. Isso é muito claro para vocês ou isso não é muito claro para vocês? Eu vou dizer uma coisa. Muitos advogados ficam surpresos quando vem uma sentença contrária aos seus interesses. Exemplo. Se nós somos autores e vem uma sentença de improcedência, tem muita gente que fica com aquele, puta, vou ter que ligar para o cliente agora e vai ter que dar aquela notícia ruim. É um pouco normal isso. Só que os meus clientes e a forma como eu lido com isso, e é isso que eu quero passar um pouco para vocês, não é de surpresa. Porque a estratégia já foi traçada desde o atendimento dele. Eu já passo para o meu cliente um atendimento as possibilidades que podem fazer a gente perder o processo.
E se acontece alguma coisa nesse sentido, eu já trago para ele, ó, lembra que a gente mapeou aquela possibilidade? Pois é, aconteceu. O juiz de primeiro grau julgou improcedente, com base naquela prova que a gente já tinha mapeado, que a gente não tinha muito clara. Mas agora a gente vai para o tribunal e vai tentar mudar. E ele fala, beleza, seguimos o jogo. Por quê? Porque eu entendo que um processo é guerra, no sentido de é um contra o outro. Já falei para vocês que eu sou 100% favorável à conciliação, mediação, gosto disso. Tem um caso no escritório que eu estou há mais de 1 ano, sem judicializar, tentando fazer acordo. Estou favorável mesmo. Mas quando não tem como, a gente tem que protocolar ação. E se protocola ação, é guerra um contra o outro. Nós somos a única profissão que somos treinados para um profissional ir contra o outro. Né? Então é assim. Agora. Zé, posso fazer um comentário sobre o que você acabou de dizer? Desculpa te interromper. Mas uma vez eu vi um negócio que me chamou muita atenção num livro, dizendo que quando você está numa maca, num hospital, você tem a melhor equipe de profissionais para salvar a sua vida. No direito, você tem, em lados opostos, a melhor equipe de profissionais, uma querendo te salvar e a outra querendo te ferrar. É exatamente isso que você falou. Porque um vai estar do lado do hospital, o outro vai estar do lado do médico, e o outro vai estar do lado do paciente. Cada um vai ter um advogado defendendo os seus interesses. E aí, voltando nessa ideia de ser guerra, um contra o outro, são 2 batalhas. Eu entendo que essa guerra tem 2 batalhas. Eu não coloco a batalha do terceiro grau, tá? Nesse meu exemplo aqui. Eu coloco sempre as 2 batalhas. Primeira batalha é a batalha do primeiro grau. Segunda batalha é a batalha do segundo grau. Então, nós temos 2 batalhas diferentes. Quem perde a batalha pode não perder a guerra, porque é possível eu perder no primeiro grau e ganhar no segundo e ganhar a guerra. Mas, principalmente, a gente tem que ter estratégias e armas diferentes para lutar cada guerra. Cada batalha, desculpa. Eu percebo que tem muitos colegas advogados que vão para o segundo grau com as mesmas armas do primeiro grau. E aí não vai dar certo. Não vai dar. E tem advogado que vem com a arma do segundo grau para o primeiro grau. Também não vai dar certo. Então, a gente precisa entender que cada batalha precisa de armas específicas para a gente poder usar. Ferramentas específicas. E são essas ferramentas que eu vou passar para vocês agora. Essa é a minha linha do processo. Tá? Inclusive, essa aqui a Natália já viu. No último evento eu passei ela. Ó, essa é a linha do processo. Se eu fizer isso aqui, vocês veem, né? Sim, né? Ótimo. Então, aqui começa a petição inicial, vai até a sentença. Vocês podem ver que essa parte de cima aqui é o primeiro grau. Essa parte de baixo é o segundo grau. Vamos focar no primeiro grau, nos próximos 15 minutos. Nos outros 15 minutos, a gente foca no segundo grau. E eu vou dar armas e estratégias e ferramentas para vocês, do primeiro para o segundo grau. Primeiro, temos uma petição inicial, que é onde começa o processo. Muita gente ainda não sabe que antes da petição inicial eu posso fazer um pedido de tutela antecedente. Seja cautelar antecedente, seja antecipado antecedente. Isso que o CPC já fez 10 anos. Da publicação. Lógico que da entrada em vigor vai ser o ano que vem. Mas o CPC está aí há 10 anos. Cautelar antecedente e antecipado antecedente são baita ferramentas estratégicas. Inclusive, a minha tese de doutorado vai ser sobre a tutela antecipada antecedente. E o que eu quero trazer sobre ela aqui para vocês? É uma forma de vocês entregarem o resultado para o cliente de vocês mais rápido. Se o advogado da parte contrária não saber que tem que impugnar um pedido de tutela antecedente, o processo, a decisão provisória estabiliza, o processo é extinto. E aqui, em questão de meses, sem precisar de uma sentença, você já entregou o resultado para o seu cliente. Essa é uma estratégia. Agora, imaginamos que não é o caso de tutela antecedente. Imaginamos que é o caso de inicial até a sentença. Esse aqui é a linha do procedimento comum, tá? Para quem quiser, a tutela antecipada antecedente e a tutela cautelar antecedente vai estar dos artigos 303 e 304 do CPC, é a antecipada antecedente. 305 a 310 é a cautelar antecedente. Tá? Então, a parte aqui. Inclusive, no meu canal do YouTube, tem umas aulas que eu dei para graduação
de tutela antecipada antecedente, cautelar antecedente, que estão muito completas. Muito completas. Está gratuito, se vocês quiserem, é só entrar lá e estabilizar. Estabilizar não, é assistir. Estabilizar é a consequência da antecipada antecedente. Artigo 303 e 304, doutora Denise, para antecipada antecedente, e 305 a 310 para cautelar antecedente. Agora, beleza. Dito isso, inicial. Qual que é a principal estratégia, no meu ponto de vista, da petição inicial? Eu vou dar algumas estratégias de algumas fases, tá? Eu tenho o curso que eu vou em várias estratégias por cada fase. Então, assim, inicial é uma fase, a contestação é outra fase, réplica é outra fase, especificação de provas é outra fase, fase probatória é outra fase, alegações finais é outra fase. Então, tudo tem que ter estratégia, tá? Mas na inicial, eu separei algumas estratégias aqui para poder falar com vocês. Para mim, a principal estratégia da petição inicial são os pedidos. Aonde os julgadores mais colocam atenção são nos fatos e nos pedidos. Então, você precisa ser um bom contador de fatos. Inclusive, vocês podem usar a inteligência artificial para contar os fatos usando a forma de redação narrativa, para tirar um pouco o juridiquês, sabe? Aquela ideia de juridiquês, tem que falar difícil, o direito romano, você já passou. Você já passou, tá? Você tem que lembrar que, eventualmente, quem vai analisar a tua petição inicial é um estagiário, que vai fazer a pré-análise pro juiz. Então, não adianta você querer falar difícil. Pro assessor, que às vezes está ali com um ano de formado. Então, a gente precisa entender a lógica de como funciona o sistema hoje. Então, concentrem nos fatos, mas o principal que eu quero falar com vocês são os pedidos. Professor, como é um pedido bem feito? Aquele pedido que o juiz diz sim e o teu cliente tem tudo o que ele quer. Ah, professor, mas isso aí tá fácil. É normal isso, né? Não, não é normal. Quer ver? Vamos dar um exemplo no caso de família. Existe lá alguns imóveis em uma ação de divórcio ou de solução de união estável, e você vai querer que os bens sejam divididos. Só que o teu cliente não quer ficar em condomínio com o ex-cônjuge dele. Então, você vai lá, arrola 5 bens, e chega e fala assim, requer a decretação de divórcio para que seja dividido aí os bens. Esse é um pedido bem feito? Não. Por quê? Dividido como? Às vezes o teu cliente fala, ó, eu quero ficar com esses 2 e eu deixo até os outros 3 para ele. E aí você tem que trazer nos seus pedidos especificamente aquilo que você quer. E também que vocês lembrem da possibilidade de... Existem 4 formas de fazer pedido. Pedido simples, pedido subsidiário, pedido sucessivo e pedido alternativo. Juiz, eu quero isso. Se você não me der isso, eu quero aquilo. Esse pedido é excelente estratégia, por quê? Porque eu forço o juiz a decidir primeiro uma coisa. E se ele não decidir essa coisa que eu pedi por primeiro, eu tenho que protocolar embaixo da declaração para dizer, juiz, eu fiz um pedido subsidiário, esse que você julgou é o subsidiário, não é o principal. Analisa o pedido principal primeiro. O embaixo da declaração é de 2 páginas. O alternativo é aquele que tanto faz, um ou outro. Né? E o sucessivo é, depois que você me dá aquilo, eu quero o outro. Exemplo, entro com uma ação de reconhecimento de paternidade, se for procedente, eu quero que fixe pensão. Então, a gente precisa entender como a gente faz os pedidos, porque é uma forma de eu amarrar a sentença do juiz para aquilo que eu quero, passo a passo. Então, coloquem muita atenção, coloquem muito foco nessa questão dos pedidos, tá? Depois de nós protocolarmos a nossa petição inicial, vai ser distribuído ou vai ser registrado para alguma vara civil, aqui no nosso caso, vai concluso para decisão inicial. Aqui tem um mundo à parte, que pode ter um monte de emenda,
emenda à justiça gratuita, tem bastante magistrados nesse sentido, de focando, de pedir comprovação, pedir documentação, embora a gente tenha um entendimento atual do STJ aí, que saiu nos últimos meses, então também estejam atentos para isso. E aí, dando ok, o réu é citado. E aí tem uma grande confusão, para não usar outra palavra. Alguns colegas advogados entendem, né, assim, erroneamente, isso vem muito automático na nossa cabeça, que o réu é citado para quê? Coloca aqui no chat para mim. O réu é citado para quê no processo? Em regra. Coloca aí para mim. Olha lá, ó. Gabriel, contestado. Doutora Cássia, tomar ciência. A doutora Isabel, contestar. Eduardo, contestar. A doutora Elizabeth, para responder a ação. Doutora Denise, contestar. Olha só. Isso é o normal. A gente acha que o réu é citado para contestar, mas sabia que ele não é citado para contestar? De acordo com o novo CPC, que não é mais tão novo assim, ele é citado para comparecer em audiência. Que o primeiro ato do processo é a audiência de conciliação do 334. Aí a contestação, existem formas de contar a contestação, se vai ou se não vai ter audiência. Então, assim, a regra é ter audiência, tá? Se o juiz dispensa a audiência, o que deveria ser muito raro, mas não é. Se o juiz dispensa a audiência, o réu é citado, aí sim, quando junta um mandado ou AR, da data da juntada, 15 dias úteis. Aí sim. E lembra que se tem mais de um réu, 2, 3, 4 réus, conta o prazo para citar do último, tá? É do último. Então, se você tem um cliente aí que é um réu e ele chegou para você, perdi o prazo. Se tem algum réu que não foi citado, o prazo não começou a contar ainda. Tá? Então, se não tem audiência, é da juntada do mandato. Mas essa não é a regra. Porque a regra é ter audiência. Tendo audiência, se o réu não comparece na audiência, o que acontece? Chat, vai lá. Se o réu não comparece na audiência, o que acontece? Olha só que curioso, a gente está falando de regras do jogo. Essas são as regras do jogo. Então a gente precisa dominar muito bem as regras do jogo. É como se fosse um jogo de xadrez. O processo, para mim, é um jogo de xadrez. Tá? Olha só que legal. A gente tem a tendência a dizer que é revel, mas não é. No juizado especial é revel. No procedimento comum, não é revel. Doutora Raquel, doutor Eduardo, doutora Jaqueline aqui, é isso aí. Doutor Tiago, é multa. 2%. Para o Estado, não é nem para a parte contrária, tá? E aí o prazo começa a contar da audiência. 15 dias úteis para apresentar a contestação. Não é revel, tá? Lembrem disso. Tá? Então, essas são as regras. Então, vamos lá. Réu é citado para comparecer em audiência. Se não comparece em audiência, multa de 2%, começa a contar o prazo igual de 15 dias úteis. Já teve vários... Assim, ó, gente, tem gente que ainda não se ligou nisso. Que o prazo é de 15 dias úteis após a audiência. E tem gente... Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Eu saio da audiência, chego para minha controle e falo, ó, 15 dias úteis, conta o prazo, lança uma tarefa para mim, a hora que der os 15 dias úteis, no nosso sistema, que a gente usa a DVBox, inclusive recomendo a DVBox, lança para mim o prazo. Aí, a hora que dá o prazo, 15 dias, eu vejo lá, o cara não apresentou defesa ainda. Eu falei, opa, vou deixar mais 1, 2 dias aqui de segurança, porque pode ter algum feriado, alguma coisa assim, de repente, protocola uma peça. Juiz, revelia, que ele não apresentou contestação, passou 15 dias úteis, vai para a sentença. Isso é a gente ter a estratégia e o domínio do processo. A condução do processo está na minha mão. Eu sei para onde está indo. Eu estou comandando o processo. Tá? Aqui a gente está falando de procedimento comum, tá? Só para lembrá-los. E aí, o próximo passo é a réplica. Então, apresentou a contestação, vem a réplica. Réplica, também 15 dias, né, após a contestação, para eu me manifestar dos documentos juntados pelo réu. Vou dar para vocês 2 estratégias aqui de réplica, que são as que eu mais gosto. Primeira estratégia. Pedir tutela da evidência na réplica. Artigo 311, inciso 4.
É uma tutela provisória sem urgência quando o réu quando o réu não opõe dúvida razoável dos teus fatos alegados, dos teus fundamentos, do teu pedido com base em nenhum documento. Sabe aquela contestação não porque não? Não junta documento nenhum, só traz não porque não, julga improcedente. É uma grandíssima possibilidade de você, na réplica, como advogado do autor, pedir o 311.4, a tutela da evidência. Tá? E a segunda estratégia é esclarecer. Por isso que eu digo que o processo tem que estar na nossa mão, não está na mão do juiz. É a gente que tem que conduzir o processo. Quais são os pontos incontroversos? Ou seja, aqueles pontos que o réu não opôs, não gerou pedido, não controverteu. Se eu trago alguma coisa na minha inicial e o réu não controverteu, é fato incontroverso. Se é fato incontroverso, o juiz não pode te produzir prova em relação àquilo. Então, eu tenho que cuidar para que na decisão saneadora não saia aquilo como ponto controvertido. Por quê? Porque não é controverso, é incontroverso. Por isso que eu listo eles na réplica. Ó, esses fatos aqui são incontroversos, porque o réu não contestou. Então, a gente ganha processo com processo. Tá? E também, numa eventual audiência de instrução e julgamento, quando, se for ter depoimento pessoal, por exemplo, e o juízo começar a fazer perguntas, eu tenho que, enquanto advogado, chegar e falar assim, excelência, pela ordem, essa pergunta de sua excelência não é um ponto controvertido, isso é fato e controverso. Aí o juiz falou, opa, calma aí, vocês entendem como isso tem que estar no nosso controle? É sempre a gente, tá? É sempre a gente. É isso aí, Gabriel. Se é revel, julgamento antecipado da lide. É isso aí. Não sei se eu falei alguma coisa diferente, mas é esse o julgamento antecipado mesmo. Tá? Bom, depois da réplica, em alguns estados, em alguns juízos, vem a ideia de especificar provas. Especifiquem as provas que vocês desejam produzir. Vocês têm isso também? Costumam receber uma intimação nesse sentido? De especificação de provas antes da decisão saneadora? Como que a gente deveria fazer essa peça? Que normalmente, assim, ó, como a gente deveria fazer essa peça, né? Vamos lá. A gente não deve só falar assim, ó, quero prova pericial e oral. Que sabe que a prova oral são duas subespécies, depoimento pessoal e prova testemunhal, né? Existem, então, algumas provas que a gente pode fazer. O errado de fazer é chegar e falar assim, eu quero fazer prova oral. Para quê? Para provar que ponto controvertido. Veja que você está deixando para o juiz, na decisão saneadora, se divertir da forma que ele quiser interpretar. Não, a gente tem que direcionar. Então, o que eu faço na parte de especificação de provas? Eu, enquanto advogado, já falo assim, ó, juiz, a situação posta é essa aqui. Os pontos controvertidos são esse, esse e esse. Para provar esses pontos controvertidos, aí tem que falar sobre distribuição do ônus da prova. Quem tem o ônus de provar isso? O autor ou o réu? Esses ônus da prova é da parte contrária, por exemplo. Ou esses ônus da prova são meu. O ônus de provar esses fatos controvertidos são meu. E para provar esses fatos controvertidos, eu quero a prova oral, consubstanciada em depoimento pessoal da parte contrária e as testemunhas que eu vou indicar oportunamente. Por quê? Porque aí eu sei que a hora que o juiz der a decisão saneadora, eu preciso ter um olhar para ver quais são os pontos controvertidos que ele fixou. Porque aí é a estratégia do próximo, né? Que é a decisão saneadora que vai estar aqui. Que é assim, artigo 357, parágrafo 1º. A gente pode solicitar esclarecimentos ou ajustes da decisão saneadora. Aí é o momento de eu questionar. Juiz, por que você colocou esse como ponto controvertido se ele é um fato incontroverso? Por que aquele meu ponto controvertido que eu sugeri não está como ponto controvertido? Vocês entendem como está no nosso controle? É isso. Então, aqui são algumas estratégias para vocês utilizarem no primeiro grau. Tá fazendo sentido aí? Dei uma bagunçada na cabeça de vocês? Lembrou de algum caso do teu escritório que você vai poder fazer alguma coisa? Esse é o objetivo. Vocês lembrarem e falar assim, cara, aquele caso lá eu podia fazer isso, aquele caso eu posso fazer isso, aquele caso eu posso fazer isso. É prática. Eu não sou um professor teórico, eu sou um professor de
dia a dia, prática, do que realmente acontece. E eu uso o meu escritório como um grande celeiro das minhas estratégias, o que vai dando certo eu vou ensinando para os meus alunos. Bom, finalizamos o primeiro grau com uma... Calma aí. Finalizamos o primeiro grau. Opa! Não era para ter passado. Finalizamos o primeiro grau com a sentença. E essa sentença pode ser favorável ou pode ser desfavorável. Depois da sentença, gente, sentença é só um portal que a gente precisa passar. E depois da sentença, em tese, quem perde vai recorrer. Então, por isso que aquela máxima, o processo se resolve no tribunal, ela é verdadeira. O processo se resolve no tribunal. E quando a gente chega no tribunal, depois da sentença, a gente tem um novo procedimento, que começa com protocolei a apelação no primeiro grau, vai chegar no segundo grau a apelação. E aí esse é o passo a passo que muita gente nem sabe da existência desse passo a passo no segundo grau. Então, primeiro, o processo é distribuído no tribunal, depois ele vai ser distribuído também para um relator e para uma Câmara Civil. O relator vai elaborar o relatório, depois ele vai pedir pauta para julgamento, depois ele vai pautar o julgamento, aí vai acontecer a sessão de julgamento. E existem algumas coisas aqui que a gente precisa fazer. Precisa ser ativo no tribunal, em segundo grau, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Só quero lembrar vocês de que o segundo grau é uma batalha nova, o segundo grau precisa ter armas próprias, o segundo grau é outra forma de atuar. É outra forma de atuar. Vocês vão perguntar assim para mim, e eu gosto de falar sobre isso. Professor, qual que é o principal erro que você vê os advogados cometendo? É ir para o segundo grau com as mesmas armas do primeiro grau. Principal. Exemplo, o cara perde, ou seja, ele é autor, o processo é julgado improcedente, ele vai lá e faz uma apelação, copia e cola da inicial. Clássico erro. Clássico erro. Como que a gente faz uma boa apelação? Nem estava no meu script aqui, porque já são 12h20, nem sei quanto tempo eu tenho mais. Raquel, me diz aí. Pode mais 40 minutos, até 1 hora. Caramba, então tem tempo. Mas acho que eu não vou segurar o pessoal tudo isso, não. Como que faz uma boa apelação? Quais são os principais pontos da sentença? A sentença vai ter 10 páginas. Tem muita coisa lá que é blá, 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 até a gente chegar no ponto principal, que é, no caso, em tela, aí ele vai começar a dizer. É ali que é o cerne, normalmente é ali que é o cerne. É aqueles pontos, aquela fundamentação, aquele ponto de fundamentação que eu preciso combater na minha apelação. Inclusive para preencher o princípio da dialeticidade. Que se eu não ataco os fundamentos da sentença, o meu recurso pode não preencher o princípio da dialeticidade. E aí, se você está como apelado, ou seja, pelo recorrido, você deve sempre analisar uma apelação pela perspectiva da dialeticidade, para ver se ela preenche esse critério de atacar a sentença, senão o recurso não é nem conhecido. Não pode ser conhecido. Por isso digo de novo, a gente ganha o processo com processo. Ô, doutora Ana, eu adorei essa frase tua. Processo civil é o caminho, a verdade é a vida. Muito bom. É isso. É sobre isso, né? E aí, então, de uma forma inevitável, o processo chegou no tribunal. Mas ainda falando sobre apelação, quero dar uma outra estratégia para vocês. Vocês direcionam a apelação para o coadjuvador? Ou vocês fazem uma apelação na escura? Porque vamos lá. Se eu tenho um agravo de instrumento nesse processo antes da sentença, eu já tenho o desembargador prevento. Eu já tenho a Câmara Civil prevento. Eu já sei quem vai jogar o meu recurso, eu já sei qual é o quórum. Por que você faz, sabendo disso, um recurso juntando jurisprudência aleatória, sendo que você sabe que quem vai julgar o teu recurso é o desembargador tal? Faz direcionado para ele. Estratégia. Direciona a apelação. E se você não tem?
desembargador prevento, você sabe que vai cair para uma das 2 ou 3 câmaras civis que tem competência no teu tribunal sobre aquele caso, mas você consegue direcionar nos memoriais, e aí eu vou começar a falar um pouco disso agora, sobre como a gente ser mais ativo no tribunal, tá? Então, o que a gente precisa fazer na elaboração do recurso é montar a estratégia, que eu já expliquei para vocês, direcionando para o órgão julgador, né? Ter a lembrança de que quando eu protocolo um recurso, começa um novo procedimento, eu preciso ser técnico no tribunal, eu preciso ser estratégico no tribunal, porque a maioria dos advogados não são. Por que eu digo isso para você? Eu estava, mês passado, conversando com o desembargador Maurício, de Minas, até falei isso para vocês lá no evento, né, Raquel? Eles tinham 270 processos pautados para aquele dia, para aquela sessão de julgamento. Vocês sabem quantos advogados fizeram sustentação oral? Advogados, não sei nem a quantidade de processo, que daí pode ser mais. 12. Dá menos de 5% dos recursos que eles estavam julgando com sustentação oral. Isso significa que 95% dos advogados, nesse caso específico, deixou de dar atuação para o teu cliente. Deixou de entregar o resultado para o teu cliente. Porque eu não posso deixar de fazer sustentação oral. Para mim, é inadmissível. Embora eu tenha uma visão de que os memoriais de julgamento são mais importantes que a sustentação oral. E eu já explico por quê. Mas eu não posso deixar de ser ativo no tribunal. Em hipótese alguma. A gente está deixando armas para não usar na batalha. E que para mim não faz sentido nenhum. Então, hoje aqui no meu escritório, por exemplo, inclusive eu ensino isso para os meus mentorados no ProClub, que é a minha mentoria, a ter um departamento recursal no escritório. Vocês têm que ter alguém no escritório de vocês com um olhar de segundo grau. Mesmo que seja você essa pessoa. E você advoga sozinho, porque durante muitos... Não, na verdade, desde o começo eu sempre tive alguém comigo. Mas mesmo que seja você sozinho, e eu sou o primeiro advogado da minha família, sou o primeiro a montar escritório, então comecei na raça e sei o caminho de tudo. Desde o começo, você tem que ter o olhar de segundo grau quando você for fazer o recurso. Tem que ter. Calma aí, deixa eu tirar a capa do primeiro grau, colocar a capa do segundo grau, colocar o olhar do segundo grau para ganhar aquele recurso, para ganhar aquele processo. Não adianta ir com a mesma arma, com a mesma batalha. Para a mesma batalha. A gente tem que ir com arma diferente. Então, o que a gente precisa fazer no tribunal? Primeiro, a gente protocola o recurso e depois a gente é ativo no tribunal. Tem que ser ativo no tribunal. Já explico para vocês como, né? Já falei para vocês sobre o desembargador prevento. E como ser ativo no tribunal? São 3 passos simples. Primeiro, elaborar memorial de julgamento. Segundo, despachar memorial de julgamento. Terceiro, fazer sustentação oral. É isso que vocês precisam fazer. Elaborar memorial de julgamento, despachar memorial de julgamento e fazer sustentação oral. Essa é a tríade perfeita. Se vocês forem procurar no CPC, isso aqui é muito curioso. Por isso que eu falo mais de prática do que de CPC. Se vocês forem procurar memoriais de julgamento, vocês não vão achar no CPC. Ah, professor, onde que está isso aí no CPC? Então, não está. Isso está na prática. E é isso que eu vou falar para vocês. Da prática. Então, elabora a memorial de julgamento. Vocês já ouviram falar de memorial de julgamento? Só para eu balizar o entendimento aqui da turma. Vocês já ouviram falar ou vocês não ouviram falar? Diz aí para mim. Não tem, pessoal, nós estamos num ambiente seguro aqui para aprender junto, tá? Então não tem erro, não tem acerto, tá todo mundo pelo mesmo caminho. É nós, 126, que estamos aqui nessa sala, contra os outros advogados que não estão aqui, porque eles não vão saber essas estratégias que a gente está tendo. Sempre faço essa brincadeira, tá? Ó, beleza. Alguns não sabem, então eu vou do básico. Memorial de julgamento é uma peça que a gente faz e entrega para o desembargador como se fosse trazer a memória para ele do que está sendo julgado. Por isso que é memoriais, né? Nessa peça que a gente não protocola no processo, pelo amor de Deus, não vai protocolar memorial de julgamento no processo. Tá? E tem muita gente que faz isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não é uma peça que você protocola no processo.
É uma peça que você entrega para o desembargador ou para a assessoria dele. Tá? Então, é uma peça que você vai trazer assim, em 2 páginas, 3 no máximo, você vai trazer como uma forma narrativa. O caso em julgamento é uma ação de indenização por danos materiais morais de tal pessoa contra tal pessoa. No primeiro grau, ou na origem, o juiz julgou improcedente sob o argumento de que tal coisa. No entanto, o entendimento dele foi errado, tendo em vista que tal, tal, tal e tal. Portanto, requer o provimento do recurso. E acabou. Essa é a estrutura de um memorial de julgamento. Você não vai trazer juridiquês, você não vai trazer tópico, você vai pegar as suas 5 teses, que você trouxe eventualmente na sua apelação, 3 teses, e vai colocar uma, a principal, nos memoriais, que é aquele ponto que o desembargador precisa olhar. Aquela prova que não foi considerada no primeiro grau, que ela precisa considerar. Tá? Legal. Doutora Jaqueline e Adriana, já vou falar. Tá? Já comento para vocês. Então, dito o que são os memoriais de julgamento, vamos avançar um pouquinho, né? Então, para ser ativo no tribunal, a gente precisa trabalhar nos bastidores. E o que significa trabalhar nos bastidores? Significa o que eu trouxe para vocês aqui nessa foto. Eu estou aqui em um gabinete, esperando ser atendido, com 3 pastas do meu escritório. Por que são 3 pastas? Porque a gente precisa despachar uma pasta para o relator, a segunda para o primeiro vogal e a terceira para o outro vogal. Nós sabemos que no tribunal é voto por maioria, nas situações que não são decisão monocrática. Esses 3 que vão julgar, eu preciso conversar com eles. Um é o relator e os outros 2 são os 2 revisores. Tem gente que chama de outros nomes, vogal, revisor e vogal, mas enfim, são as 3 pessoas que vão julgar o teu caso. Tá? Então, você despacha com o relator, que é o que vai elaborar o voto, e os outros 2 que vão revisar o voto. Por isso que você precisa despachar com os 3. Tá? Trabalhar nos bastidores não significa você ser amigo do desembargador, jantar com o desembargador. Eu vim de uma família que eu sou o primeiro advogado na família. Eu não tenho sobrenome que me traz essa questão de ter acesso no tribunal nesse sentido, mas para mim ter acesso no tribunal é saber falar, saber ser ouvido, saber se portar e conseguir entregar o que você precisa fazer. Isso para mim é ser ouvido. E ser ativo no tribunal. Tá? E isso eu consigo fazer, independente do lugar que eu esteja, virtualmente, ou presencialmente, ou por telefone, ou por e-mail. Tá? Então, eu não tenho problema nenhum, eu consigo ser atendido em 95% dos meus casos no STJ, no TJ São Paulo, TJ Paraná, TJMS, Rio Grande do Sul, Ceará. A gente consegue ser ativo. Brasília a gente tem também. A gente atua em vários estados. E é possível, sim, você ser ativo e ser ouvido no tribunal, tá? Mas antes eu quero explicar para vocês qual que é a lógica de despachar. O relator, ele elabora o voto e os vogais analisam o voto. Então, esse é o momento, quando a gente vai despachar, de participar da elaboração do voto. Vocês já ouviram falar aquela máxima, né? Os desembargadores já vão com o voto pronto para a sessão de julgamento. Já ouviram falar isso, né? Sim, eles vão com o voto pronto mesmo. Isso aqui não é nenhum segredo. E a gente não tem que ficar incrédulo com isso. É assim, funciona assim. É assim, tá? Eles elaboram o voto antes, eles conversam antes, eventualmente conversam antes para tentar mudar o entendimento ali, falar por que você não olhou aquele documento, por que você teve essa interpretação. Eles conversam entre eles. E vão com o voto pronto e pode lá na sessão ter divergência também. Tá? Eu já vi muitas divergências. Tá? Então, qual que é a lógica de nós despachar? A gente participar desse momento da elaboração do voto, dessa conversa entre os desembargadores.
Por isso que a gente despacha. Por isso que a gente não pode fazer uma sustentação oral sem ter despachado com o desembargador antes, porque lá a gente vai pegar ele de surpresa. E aí pode ser que ele não queira pedir vista. Ah, o voto já está pronto, se eu tiver que pedir vista, vou jogar assim mesmo. Tá? Lógico que aqui eu estou usando uma brincadeira, um exemplo hipotético, tá? Mas a gente precisa ser ativo antes do julgamento, antes do dia da nossa sessão de julgamento. Tá? Então, a gente sempre fala com os 3. Tá? Podem ir mandando as dúvidas aqui de vocês no chat, eu vou seguindo para não perder a lógica, depois eu volto e respondo todo mundo. Tá? E eu sei que alguém, então, dito a lógica de despachar, dito que a gente precisa elaborar e despachar memorial de julgamento, dito como fazer os memoriais de julgamento, vamos agora para como despachar. Tá aqui, ó, desenhadinho para vocês. Como vocês têm que despachar. Bom, primeiro, são 7 formas, tá? Primeiro, tentem sempre despachar com o desembargador. Pode ser presencial, se não der presencial, por videoconferência. Se não der por videoconferência, a forma que o desembargador está acostumado a receber advogado. Eu não sou o tipo do advogado que vou ficar brigando para ser ouvido presencialmente se aquele desembargador só atende por telefone, por exemplo. E eu digo isso porque eu já despachei inúmeras vezes por telefone, com o desembargador. Então, eu me adapto à forma daquele gabinete de receber advogado. Se aquele gabinete tem assim, o desembargador não recebe advogado, é só com assessoria, eu vou despachar com assessoria e tá tudo bem. Não, assim, esse é o meu jeito. Não tô dizendo para vocês que é o jeito correto, não tô dizendo para vocês que é a única forma de fazer, não tô dizendo para vocês fazerem sempre isso. Tô dizendo que esse é a minha forma. Aqui como liberdade poética de professor. Né? Essa é a minha forma de fazer. Então, eu me adapto. Primeiro, tento despachar com o desembargador. Se não deu, e é sempre essa ordem. 1, não deu 2, não deu 3, vou para assessoria. Tento despachar presencialmente com a assessoria. Se não der, tento despachar por videoconferência com a assessoria. Se não der, eu vou ligar no gabinete e vou despachar. Se não der, eu vou pelo menos mandar e-mail. É isso. Tá? E aí, então vamos lá. As formas ainda, tá? Primeiro, presencial. Se eu for despachar presencial, eu vou imprimir os memoriais e vou levar lá impresso. E vou entregar em mãos. Se for por alguma outra forma, videoconferência, o telefone, eu vou mandar por e-mail para o gabinete e vou ligar para conversar sobre os memoriais. Pessoal, os gabinetes dos tribunais, eles estão acostumados com isso. Então, é só você perguntar qual que é a forma do desembargador receber memorial. E ele vai te explicar. É simples. Tá? Mas para isso a gente precisa ser ativo, tem que ligar no gabinete, tem que ligar para falar com o desembargador, quero falar com o assessor, e aí como eu faço? Eu queria despachar os meus memoriais, eu posso marcar, não posso... A gente tem que ir atrás. Isso aqui ninguém explica, por isso que eu faço questão de sempre trazer esse conteúdo para vocês. Dito as formas de despachar, vamos para quando despachar. Eu até não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês. Quando despachar? Ó, se a sessão de julgamento é aqui, imagina que a sessão de julgamento é... pegar um calendário aqui, tá? Peguem o calendário de vocês. Hoje é dia 24 de novembro, segunda-feira. Então, amanhã é 25 de novembro. As sessões normalmente são terça, quarta e quinta. Então, imagina que a nossa sessão é no dia 25 de novembro. Terça-feira. Quando eu vou despachar? Hoje, segunda, que é um dia antes. Sexta-feira passada, quinta-feira passada ou quarta-feira passada. Ou seja, uma semana antes do teu julgamento. Existem outras formas, mas eu vou dar essa aqui para vocês, que é para mim a que mais faz sentido. Uma semana antes. Não adianta
você querer despachar na segunda-feira da semana passada. Porque na segunda-feira da semana passada, o desembargador vai estar preocupado com os processos que ele vai julgar na sessão próxima, que é na terça-feira passada. Então você não fala com ele, porque ele vai estar focado nos processos de julgar naquela semana. Quando terminou a sessão e ele vai começar a preparar os julgamentos da próxima sessão, é nesse momento que você fala com ele. Que ele já vai estar com o teu processo em pauta para julgar o teu processo. Despacho com o relator, despacho com os 2 vogais. Daniele falou aqui, olha que legal. E funciona. Tem bons resultados no do TJ do Rio de Janeiro. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui, funciona. É assim. Funciona. Tá? Eu faço isso há anos. Funciona. Tá? É lógico que vocês têm, assim, para quem não atua no tribunal, é uma coisa um pouco distante. Como assim? Mas você precisa começar a atuar para entender a lógica. Precisa despachar, precisa fazer memorial, precisa fazer tentação oral. Eu sou um cara que vim do interior. Então, a minha carreira inteira foi construída em Cascavel, no Paraná. Eu me mudei para Curitiba há 3 anos. E esse ano eu me mudei para São Paulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo o que eu estou falando aqui se aplica para o advogado do interior, sim. Não é, isso aí não dá para mim porque eu não estou na capital. Bullshit. Nada a ver. Isso é só uma muleta. É possível, sim, você ser ativo estando no interior. Eu, hoje, seja de Curitiba, seja de São Paulo, despacho em vários tribunais do país. Tá? Então, a tecnologia nos ajudou muito, muito, muito nesse sentido. Façam bom uso dela. Tá? Bom, me encaminhando aqui já para o final, né? Quero ficar um pouco aqui à disposição de vocês também, mas trouxe aqui um panorama geral de estratégias do 1º grau, estratégias do 2º grau, tá? Para vocês. Sejam ativos no tribunal, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês aqui, eu sou um cara muito católico, então sempre gosto de trazer para vocês essa questão de fé, tá? Então, eu gosto muito dessa frase de Martin Luther King, que a fé dá o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada, e é assim que Deus se manifesta em relação a nós, né, dando visões para a gente, que a gente não vê algumas coisas, mas a gente já tem a visão, e se ele está te dando essa visão, muito provavelmente, porque você tem condições de fazer. Agora, o que resta é você dar o passo de fé para que essa coisa se concretize na sua vida. Tá? E não se esqueça de vencer o processo. Afinal, é para isso que você foi contratado. Tá? Então, aqui estão as minhas redes sociais, aqui está o meu e-mail, o meu WhatsApp também, se vocês quiserem falar comigo. Fica um pedido aí também para vocês me seguirem lá no Insta, eu falo muito sobre isso, estratégia. E aí, então, estou à disposição de vocês aqui. Quem não fez um storyzinho lá, se valeu a pena, faz um storyzinho, me conta o principal insight que você teve, a gente continua conversando por lá. Vou dar uma olhada nos comentários de vocês aqui agora. Raquel, obrigado, tá? Minha exposição acho que vai até aqui. Agora eu fico à disposição de vocês. Foi maravilhoso, Zé. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, porque o pessoal interagiu muito durante sua palestra. Deixa eu ver aqui. Olha, eu faço... A doutora Ediane falou que faz em algumas situações estratégicas. Doutora, começa a colocar como rotina, fazer em todas as situações. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembrei agora. Que veio assim, nem estava no fluxo, mas ó. Os desembargadores aumentam os honorários recursais quando vem você sendo ativo no tribunal. Isso acontece. Se você comete o principal erro, que é protocolar o recurso de apelação e esperar vir o acórdão, você está deixando de entregar resultado do teu cliente, você está deixando de ser ativo no tribunal, você está deixando de entregar o teu trabalho como advogado, e você está deixando o dinheiro na mesa porque os teus honorários vão ser menor. Então, não tem coisa ruim para fazer. Então, gente, sejam mais ativos no 2º grau. Mas de nada adianta fazer só o 2º grau se o 1º grau está fraco. Então, a gente tem que ser bom nos 2. Tem uma pergunta aqui da Isabel, se essas últimas dicas servem para despachar em agravo de instrumento. Sim, 100%. Só tem que cuidar que tem alguns agravos de instrumento que não cabe sustentação oral. E, na verdade, tem recursos que não cabem sustentação oral. E quando não cabe sustentação oral, mais maravilhoso ainda, porque você vai fazer o despacho de memoriais.
tá tudo certo. E o pessoal quer saber se você vai enviar essa apresentação, se você pode enviar. E aí, caso não possa, não tem problema, tá? Eu, a princípio, não iria. Fica para Não vocês. precisa, Tá porque gravado, está né? gravado. Avisado, né? Para Está vocês. gravado. Tá gravado aqui Está para vocês. gravado. Vocês Depois podem depois a gente vai disponibilizar, tá, pessoal? A gente não disponibiliza a gravação imediatamente. A gente vai fazer a semana toda de palestras e só ao final, porque a gente vai mandar ainda para editar, né? Teve muito blá 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 aqui no início, a gente faz uma edição bonitinha e depois sobe lá. Não vai ser imediato, mas a gente em algum momento vai estar lá no YouTube da mentoria. Mais alguma pergunta, gente? Eu estou acompanhando aqui o chat e eu fui... Eu acho que a maioria das perguntas de vocês eu já respondi. Já, durante Ó, a doutora palestra. Ediane, boa. Já aconteceu isso comigo também, tá? Ministro do STJ ligando diretamente no celular. Isso já aconteceu. E, assim, isso aconteceu em alguns TJs também, tá? Então, a própria assessoria fala assim, ó, o desembargador ou o ministro vai te ligar na terça-feira à tarde para vocês conversarem sobre. E eu sempre gosto de trazer isso porque, para mim, enquanto homem, isso aqui é muito difícil. Por quê? Porque, assim, não tem um dia e um horário. Eu gosto de dia e horário para fazer as coisas. Não tem um dia e horário. Vai te ligar à tarde. Né? No teu foi marcado. Eu fiz uma leitura labial do que você falou. Em alguns é marcado. Mas tem hora que não é marcado. Aí eu, homem, fico assim, cara, eu fico com o celular esperando, né? E eu não posso mexer em nada muito complexo, porque homem abre caixinha, fecha caixinha, né? Então, a hora que o desembargador me liga, eu falo, se eu tô mexendo em alguma coisa muito complexa, eu tenho que, calma aí, deixa eu desligar disso aqui para ligar no outro caso, para lembrar, calma aí. Então, eu sempre fico ali, pô, esse é um dia que eu não posso fazer uma coisa, até eu conseguir falar com ele, nada que me demande muita energia, porque eu sempre preciso estar pronto. Né? Então, você vai ter que ser aquela, nasci pronto. Me oriento para saber como despachou, exato. Gente, despachar com assessoria dá, tá? Faz muito sentido, dá muita coisa. E, ó, que legal, bastante gente falando que curtiu. Que legal, galera. Obrigado, tá? Tamo junto. Despachar em agravo instrumento, foi. Ó, Denise, sendo advogada iniciante, como se portar na hora de despachar com o desembargador? Denise despacha. Inclusive fala, doutor, eu sou jovem advogado e é a primeira vez que eu venho despachar com o desembargador, ele vai assim, ele vai desarmar. Então tá bom, então vamos conversar. Vou te ensinar como é que é. Gente, é muito tranquilo isso. Então, assim, nós precisamos, inclusive, falar quando é a nossa primeira vez. Na tribuna também. Olha, minha primeira sustentação oral que eu estou fazendo, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? E até, Raquel, aproveitando esse gancho, eu tenho um curso de prática processual civil, que eu ensino desde a petição inicial até a sustentação oral, todas essas minhas estratégias. Eu pedi para a minha equipe, eu liberei um cupom para vocês. Tá? Maravilha. Então, se vocês quiserem, eu posso passar aqui para vocês, tá? Pode passar, Zé. Gente, eu falei, essa estratégia que ele acabou de dizer, que você dizer que a sua primeira vez funciona demais. Funciona. Zé, eu tive a minha primeira vez durante 5 anos. Olha isso. Durante os meus 5 primeiros anos de advogada, toda a sustentação oral, quando a Câmara era diferente, minha primeira vez, estou muito nervosa. Aí, quando começaram a repetir as câmaras, as turmas de recursados, eu falei, putz, não posso mais falar. Agora não dá mais, né? Agora não dá mais. Mas porque eles desarmam, eles falam assim, e todo mundo presta atenção, te elogia pela sustentação oral, eles gostam. Então, durante 5 anos foi minha primeira vez, foi muito interessante essa época, né? Gente, funciona. O que a gente não pode fazer é ser, assim, ter medo, ou ficar na retraída, ou isso a gente não pode fazer. Porque, assim, eu tive alguns mentorados já, né? E aí eles pegam e falam assim, para mim, nossa, era só isso? Eu falo, é isso, é simples. Só que a gente acaba colocando num pedestal, tipo, sabe, alguma coisa assim, de que é uma coisa de outro mundo. Gente, perante o CPC, inclusive, e perante a justiça como um todo, nós estamos em igualdade. Juiz, advogado, promotor, tudo igual. Tá? Então a gente também tem que, lógico, com toda a decência que os outros colegas também precisam ter com a gente,
ser ativo, né? Ó, Raquel, eu consegui aqui, eu vou mandar para vocês no chat, tá? Tá. É um desconto de 20%, tá? Para vocês. E tá aqui a página do curso, tá aqui o link com o cupom, mas ele só vale até hoje meia-noite, tá? Isso, gente. Então, quem quiser aproveitar esse descontaço, então pode se inscrever até meia-noite. Amanhã eu perdi o horário, já era, gente, para ter. Aí, a partir de amanhã vai ser sem desconto. E até não tem como mesmo, porque já está programado na própria plataforma. Então, não é coisa minha, coisa, né, realmente que... Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim. Gente, só procurar... Manda no Insta para mim. Isso. Já escaneia aí, ou quem tiver no Instagram já adiciona, ó. Tem aqui o arroba dele. Isso aqui, isso aí, boa. Doutora Adriana falou assim, ó, vou fazer uma sustentação oral agora dia 5, vou utilizar estratégias. Boa, doutora, vai para cima. É isso. Faz a primeira sustentação, chega e faz. Deixa eu fazer a primeira sustentação. Né? Então, assim, faz que é muito legal. Zé, então, para a gente encerrar, vou passar para as suas considerações finais, mas já te agradecendo imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Vou querer você outras vezes aqui no OAB do Rio. Espero poder contar aí com um tempinho na sua agenda e dizer que foi ótimo. Assim, é muito bacana porque a gente tem na mentoria um curso, um treinamento de processo civil, mas o bacana é que aqui você não está falando do processo em si, está falando das estratégias. E isso faz toda a diferença na advocacia. Então, muito obrigada mais uma vez. Passo a palavra para suas considerações finais e a gente encerra por hoje. Amanhã, aguardo vocês aqui às 10 horas da manhã, pessoal. Boa, só queria fazer um pedido antes das minhas considerações. Podemos tirar uma foto? Se vocês quiserem mudar as câmeras aí... Vamos abrir as câmeras, pessoal? Vamos? Para ter informação sobre a mentoria, Fernanda, segue o Instagram da mentoria, tá? Mentoria, arroba mentoria OABRJ. Vamos lá, todo mundo bem bonito. Aí, boa. Calma aí que deixa eu fechar o chat aqui, que eu vou tirar um print, galera. E tô aqui, calma que eu tô aqui embaixo. Ah, não. Só um pouquinho, galera. Já tô congelada aqui. Isso. Galera, vamos lá, então. Vou tirar um print aqui. 3, 2, 1. Vamos mais um? Vamos. Só para garantir. Calma aí, só um pouquinho. Aí. 3, 2, 1. Boa. Raquel, obrigado, tá, galera? Obrigado pelo... Assim, tô à disposição de vocês. Para mim, essa é a minha missão de vida. Eu gosto, assim, eu gosto muito das minhas duas profissões, de educar e de advogar. Eu digo que essa é a minha forma de servir. Eu sirvo os advogados, eu sirvo os meus clientes. Então, para mim, nós estamos aqui na missão terrena para a gente servir um ao outro, né? E a gente ganha dinheiro por consequência.